Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos e estamos aqui para mais um bate-papo nos estúdios da Digital Eagle. E antes de começar, quero lembrar você para deixar o seu like aí, dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos aí das notificações, para que você possa ficar por dentro de vários conteúdos que vão ser abordados nessa mesa maravilhosa aqui. Quero também apresentar aqui nosso amigo Júnior Pereira. Tudo bem, Júnior? Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu que agradeço. Também o Wallace Durães. Tudo bem, Wallace? Tudo ótimo, prazer. Vamos lá. O Wallace, lembrando a vocês que é o criador do método revolucionário, o MPS, um método de produção simples. Um método todo baseado nos conceitos do Lean Manufacturing, ou sistema Toyota de produção, onde um empresário, fabricante de estofados aí, consegue dobrar sua produção em 30 dias. E o tema de hoje é a importância de ter uma empresa organizada. Como isso pode trazer vários benefícios para você que é empresário aí no ramo de estofados. Então, Anderson, por que é importante ter uma empresa organizada? Sim. Eu vou citar aqui, Pereira, pelo menos 5 motivos, 5 benefícios em ter uma empresa organizada. A primeira, segurança. A segunda, qualidade. A terceira, saúde. A quarta, produtividade. E a quinta, processo. Então, Alisson, explica pra gente a influência da organização na segurança da empresa. Vamos lá. Qual é a meta de toda empresa em relação à segurança? Acidente? Zero. Sempre. Certo. Com certeza. Então, assim, ó, é impossível começar um processo de mudança em relação a acidentes, em relação à segurança na empresa, se a mesma não estiver organizada. Eu venho trabalhando em grandes indústrias e nós já passamos por muitas situações de acidentes muito graves dentro dos projetos, dentro das fábricas. Isso é um fator que faz qualquer companhia desistir de alcançar os resultados, os sonhos da companhia. Porque, por exemplo, quando você tem um processo de organização, quando você tem um projeto de organizar a sua fábrica, você tem ali, junto com esse benefício de ter um ambiente mais agradável, de ter tudo mais claro, mais nítido em relação à produção, você tem o principal pilar que pelo menos deveria ser obrigatoriamente de cada fábrica, de devolver para suas famílias as pessoas da maneira que chegaram no ambiente de trabalho. Então, assim, ó, não tem nenhuma produção que justifica a perda de um membro, não tem nenhum dinheiro ganho numa fábrica que justifique a vida de um colaborador. Então, sempre a vida das pessoas é o mais importante dentro da companhia. E a organização, ela é a melhor amiga da campanha Zero Acidentes. Porque, por exemplo, vamos fazer aqui um exercício mental. Existe dentro de uma fábrica de estofados muitas oportunidades de acidente quando a empresa não é organizada. Vamos lá num processo que eu julgo super perigoso dentro de uma fábrica de estofado. A parte de serraria. Então, assim, a base de praticamente todas as fábricas de estofado, a base estrutural dos produtos sempre é madeira, e
essa madeira ela chega de uma maneira e ela deve ser obrigatoriamente processada, beneficiada para ser aplicada nos produtos da fábrica. Imagina o processo de passar uma madeira numa serra circular, por exemplo. Se você tem ali a cultura de jogar toda a madeira que você corta, toda a sobra no chão, e você tem aquele ambiente todo desorganizado, e tem aquele volume de madeira, e o funcionário está ali pisando sobre madeiras para poder acessar a máquina, para cortar a peça. Imagina se um funcionário desse tropeça em uma madeira dessa jogada no chão e vai de encontro à lâmina. Seguramente terá um acidente terrível e podendo perder um dedo, podendo perder a mão, podendo perder até mesmo a vida. Então, assim, esse é um dos exemplos da influência da organização na questão de segurança. A questão de segurança, ela deve ser obrigatoriamente tão importante para o empresário quanto a importância de ter lucro, da empresa ter lucro, porque não tem sentido nenhum, não faz vantagem nenhuma faturar 5, 10, 15, 20 milhões por mês e ter um funcionário perdendo a vida dentro da sua fábrica. Acho que não tem nada mais desagradável, mais doloroso do que um empresário ter que chegar na casa de um funcionário e informar para a família que ele veio a óbito. Situação muito complexa que a gente já vivenciou em alguns momentos, em alguns projetos, e assim, a gente tem a grande oportunidade de não viver isso dentro das fábricas de estofados, porque a gente pode sim organizar e começar a eliminar a chance desses acidentes através da organização. Lembrando que não é simplesmente a questão de organizar que vai evitar todos os acidentes, é um conjunto de ações que vai fazer com que as pessoas tenham condição de entrar no seu trabalho, executar o trabalho da melhor maneira, de maneira organizada, sincronizada e sair no final do dia da maneira que entrou. Então, eu já tive acesso a algumas fábricas na parte de serraria que você pode ver as pessoas, algumas das pessoas assim, geralmente está faltando metade de um dedo, às vezes 2 dedos. E isso é uma realidade, de fato. Mas a gente tem que buscar a não ter mais esse tipo de visão, de chegar dentro de uma serraria e ver pessoas faltando parte do corpo. Não pode ser comum. As pessoas devem começar a trabalhar e, se quiser, se aposentar dentro da fábrica e voltar lá aposentado com os dedos, com todos os membros, sem acidente, poder ter o orgulho de falar: eu trabalhei naquela empresa de estofado, fabriquei sofás de qualidade, puffs de qualidade, poltronas de qualidade e nunca tive que derramar uma gota de sangue para conseguir fazer um produto com excelência, com qualidade. E a organização é o primeiro passo, é o maior aliado da segurança dentro da indústria. O nosso compromisso é auxiliar os empresários, fabricantes de estofados, para que os mesmos tenham a consciência de que uma empresa organizada vai fazer com que eles tenham um resultado diferente em relação à segurança. Ninguém vai precisar se aposentar faltando um dedo. E ninguém vai ser um profissional menos qualificado porque não perdeu um dedo. Pelo contrário, a mudança... Estava conversando aqui antes da gente começar a gravar com o Júnior, e o Júnior falando: pô, o empreendedorismo mudou, é uma nova era de empreendedorismo. De fato, inclusive, esse é um conceito muito arcaico que, nesse momento, os empresários, os fabricantes aí de estofados, eles não vão adotar mais como jargão, eles não vão adotar mais essa filosofia como uma filosofia de incentivo para funcionários. Então, assim, olha bem que contramão.
Antigamente, uma pessoa que trabalhava na serraria só se aposentava com a expectativa de chegar lá faltando 1, 2 dedos. Agora não. Agora a expectativa é se aposentar com todos os dedos, nunca tendo sofrido um acidente, vivendo bem, poder voltar, podendo fazer todas as atividades físicas que ele pode fazer, que a limitação natural dele permite com que ele execute. Mas por acidente, zero. O acidente tem que ser a busca de acidente zero sempre. Você falou da segurança. Fala um pouco da qualidade. Em relação à qualidade, é muito importante perceber que é o seguinte. Vamos citar um exemplo clássico. Muitas das vezes você está lá na sua linha de produção e está fazendo estofado. Vamos supor aqui que a gente esteja fazendo um sofá bege, bem clarinho, bem clarinho. Se eu não tiver a fábrica bem organizada, bem limpa, o que pode acontecer? Eu posso estar pegando esse sofá, deslocando ele para uma bancada e nessa bancada ter lá um resíduo de cola, posso ter ali uma ferramenta que foi utilizada para um fim e sujou, por exemplo, eu posso ter utilizado lá uma lâmina de corte e ter colocado ela em cima de uma bancada onde tinha cola, levei e deixei em cima, o outro funcionário levou, deixou em cima da bancada onde eu vou estofar, eu coloco lá o estofado em cima e ele pode correr o risco de levar um pique naquela lâmina, ele pode correr o risco de pegar a cola que está grudada naquela lâmina, e daí, quando eu faço todo o processo de estofação, embalo o sofá, pode ter passado por despercebido por aquele funcionário que estava fazendo aquela atividade, embalado o sofá, enviado para a casa do cliente, o lojista enviar para a casa do cliente, e quando o cliente abrir o sofá, ver lá aquela manchinha de cola. E aí o que vai acontecer? Ele vai devolver o sofá. E aí a gente já conhece, retrabalho na veia, grandes problemas com o custo do produto, e tudo isso poderia ter sido organizado, eu poderia estar garantindo a qualidade do meu produto através de um processo de organização. Um processo de separação do que eu posso ter nessa bancada, daquilo que eu não posso ter naquela bancada e tal. E isso é um problema que está relacionado diretamente à qualidade do produto. Muitas das vezes a gente passa por despercebido com essa questão. A gente sempre pensa que a gente só tem que limpar, organizar por onde a gente transita. Mas não, a organização ela está vinculada à qualidade, à segurança, todos os pontos que eu citei aqui. E o tempo todo, isso ocorre o tempo todo. Por exemplo, se eu não tenho a cultura de deixar o meu ambiente de trabalho organizado, o rapaz que está lá fazendo a estofação de um sofá branco, clarinho, de tecido, o que pode acontecer? Ele pode ter que tirar ali algumas peças que já estão há muito tempo atrapalhando o local dele de trabalho, e quando ele vai colocar a mão naquelas peças para separar aquelas peças e ele ter condições de trabalho ali, quando ele vai tocar no estofado de novo, ele pode manchar o estofado com a própria mão. Então é muito importante manter a empresa organizada, focada na questão de qualidade. Bom, e você explicando isso, a questão da qualidade, eu vejo que ela está atrelada diretamente com a produtividade da empresa também. Total. Só para entender que assim, ó, é impossível partir para um processo de melhoria, é impossível partir para um processo de mudança cultural se a organização não fizer parte do pilar principal da mudança da empresa. Só para entender a questão de produtividade, eu vejo muito isso em fábrica de estofados.
Não existe um processo de padronização de ferramentas, não existe um processo de armazenamento de ferramentas. Eu gosto sempre de citar lá nas consultorias que eu presto, que é o seguinte: quer ver como é que a questão da organização influencia diretamente na produtividade? Pega um funcionário que acabou de chegar na tua fábrica e pede para ele buscar uma ferramenta em algum lugar. E marca o tempo. Qual é o tempo que ele vai gastar? Depois, você vai e faz um processo de organização, monta lá um quadro de ferramenta. Tem um exemplo muito clássico que o pessoal adotou bacana, que foi o pessoal das oficinas mecânicas de empresas organizadas, né? Antes era espalhado lá, né? Todas as ferramentas eram numa caixa, numa lata, numa gaveta, em cima de uma bancada. Agora não, agora as oficinas mecânicas o pessoal está aderindo à organização. Então tem lá um painel, um quadro, um painel de ferramentas, que inclusive a ferramenta é demarcada. Então, para fazer uma gestão visual, se ela não está ali, ela está com alguém, e aí no final do dia aquele quadro tem que estar todo preenchido para começar o dia de trabalho, o dia seguinte. Então assim, ó, quando você tem um painel que você chega lá e apresenta para o seu funcionário: olha, esse aqui é o nosso painel de ferramentas. Temos aqui todas as ferramentas, tipo essa. Treina o cara ali naquele painelzinho e depois tu vira para ele e faz a mesma coisa, no mesmo lugar que você fez a primeira vez. Busca uma ferramenta para mim, ferramenta tal. Ele vai gastar... Pô, não dá nem para comparar o tempo que ele vai gastar para buscar essa ferramenta para você. Por quê? Porque está organizado. E os profissionais conectados com essa organização, você aumenta exponencialmente a sua produtividade. Porque, pensa, o tempo que você contratou uma pessoa, por exemplo, um ajudante para a etapa de estofação ou de montagem, vamos lá, um ajudante para a etapa de montagem. A sua expectativa é que ele atue a maior parte do tempo em cima da atividade que ele foi contratado para fazer. Então, ali na montagem, você não tem expectativa dele ficar gastando o tempo dele rodando atrás de ferramentas dentro da fábrica. Então, quando você acelera esse processo de encontrar uma ferramenta, de encontrar um equipamento de maneira rápida, você aumenta a produtividade. Então, a organização também atua em cima da produtividade. Então, a questão da saúde e a segurança não é a mesma coisa, não? Não. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. Quando a gente fala de saúde, a gente tem uma preocupação muito grande. Olha bem, é muito comum também ver, ao longo dos anos nas fábricas, pessoas sem poder trabalhar mais, encostadas no INSS, em virtude de uma doença ocupacional, em virtude de uma doença oriunda de um processo que ele executou ao longo da vida que não tinha uma preocupação com a ergonomia. Então, a questão da organização, ela te traz uma oportunidade de tratar também a saúde das pessoas. E quando a gente fala de saúde, aí sim a gente pode colocar nesse pacote aí a questão da higiene, a questão da ergonomia, a questão do bem-estar no ambiente de trabalho. Eu costumo escutar minha mãe falar o seguinte lá em casa: ela não consegue dormir e ter uma noite agradável se ela souber que tem louça para lavar na pia. Isso é muito comum. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito organizada. Ela gosta da organização no ambiente de trabalho dela. Ela passa grande parte da vida dela na cozinha. E ela não gosta de dormir sabendo que a área de trabalho dela não está organizada. Dentro da indústria, existe essa questão do bem-estar também. Você acha que é mais confortável trabalhar num lugar limpo, organizado, cheiroso, agradável, com o chão desobstruído e com identificação, com tudo padronizadinho, tudo bacana, ou num lugar que é uma muvuca, tudo jogado, material no chão? O que te traz mais bem-estar? A primeira opção, é claro.
Então, essa é a grande questão. O bem-estar faz o aumento, inclusive, da produtividade. Você trabalha mais motivado. Então você percebe que a organização ela é tão completa que ela, se mexe em alguma coisa, no sentido da organização, ela afeta várias outras coisas importantes dentro da sua fábrica. Fábrica de estofado é muito fácil de desorganizar, porque tem muito recorte de espuma, muito recorte de madeira, muito recorte de tecido, tem muita oportunidade de melhoria dentro de uma fábrica de estofado, porque gera muito resíduo. O bem-estar de trabalhar num ambiente organizado, limpo, claro, é muito favorável para o dono da empresa. A primeiro momento, o dono da empresa pode achar até que isso não faz tanta diferença, mas quando ele passa por um processo de mudança e começa a aplicar isso como uma filosofia de vida profissional, ele colhe os resultados financeiramente falando. Então, assim, a questão da saúde, ela é uma questão diferente da segurança. A gente cuida da segurança para ter uma boa saúde dentro do trabalho. É muito difícil medir o bem-estar de alguém, mas é muito fácil perceber quem está trabalhando motivado e desmotivado. E daí sim, esse é um bom indicador para você medir a satisfação dos seus funcionários em relação à questão da saúde. Outra coisa que você também pode perceber que quando você trabalha com a empresa organizada, você também diminui a questão de atestados médicos dentro da empresa. Quando você organiza a tua fábrica, você tem a oportunidade de perceber essas melhorias que devem ser feitas e daí fica muito claro, você ouvindo as pessoas que trabalham contigo, você dando crédito ao que as pessoas falam, porque o principal patrimônio da empresa são as pessoas. Então, cuidar da saúde é super importante. E a questão dos processos? A questão dos processos vem assim como a questão da saúde. Qual é o grande benefício de você ter uma empresa organizada? Não é possível ter um processo bem definido e bem executado se não existe organização. Então, a questão da definição de um bom processo, ela deve obrigatoriamente nascer através de um plano bem executado de organização. Como é possível garantir que você tem um bom processo de fabricação se você não tem uma empresa organizada? Não encaixa. A empresa, para considerar que ela tem um bom processo, ela tem que ter feito um bom trabalho de base na questão da organização. Não existe a menor possibilidade de você ter um processo bem definido e bem executado na sua empresa se antes dessa definição desse processo, da implementação de um processo bem definido, bem desenhado, se não tiver um trabalho muito forte de organização dentro da sua fábrica. Então esses 5 tópicos estão todos interligados. Totalmente. É impossível você trabalhar na segurança e não ter todos esses 5 benefícios citados aqui ao seu favor. Esse é o caminho que todo empresário deve obrigatoriamente seguir. Foca em organizar a sua empresa, foca em melhorar a vida das pessoas que trabalham dentro da sua empresa. Isso vai te trazer um benefício que você não faz ideia ainda. Bom, no último vídeo nós falamos sobre a importância da priorização. E você deu dicas aí de como identificar os gargalos da sua produção. E na questão da organização, você tem aí alguma dica, algum primeiro passo para que o empresário no ramo de estofados possa trilhar esse caminho de ter uma empresa organizada? Sim, nós temos sim uma metodologia dentro do MPS que está diretamente ligada ao conceito japonês de organização, que é uma referência mundial, né, de organização, não só na indústria, mas como sim também na vida pessoal.
Os japoneses têm uma cultura que vem do lar de organização. Eles praticam muito isso nas escolas, praticam isso na indústria, praticam isso em casa. Então, assim, ó, nós buscamos lá o conceito dos 5 sensos japoneses de organização para trazer para dentro da fábrica de estofado a oportunidade de organizar com uma técnica, com um direcionamento. E daí vamos aqui hoje aprender um pouquinho sobre essa técnica. Vamos lá. Então, só para entender, quando nós buscamos a referência de organização para trazer para dentro do MPS, nós pensamos em utilizar o conceito que nós mais recebemos capacitação, que nós mais fomos treinados, que foi no conceito de organização do 5S, um sistema de melhoria japonês. É um sistema que, na verdade, é muito popular hoje dentro das indústrias, sendo utilizado como programa de melhoria de organização. Certo? Tendo isso, quais são os principais sensos que são trabalhados dentro desse programa? O senso de utilização, o senso de limpeza, o senso de organização, o senso de saúde e higiene e o senso da autodisciplina. Só para ter uma ideia, trabalhando cada senso desse dentro da sua empresa, você é capaz de tocar toda a sua produção, de melhorar significativamente os seus resultados, alcançar os seus níveis de entregáveis dentro dos prazos, garantir a saúde, o bem-estar no seu ambiente de trabalho. Tem muitas empresas mundo afora que usam simplesmente esse programa de organização, de melhoria, como a gestão de produção para tocar os seus negócios. Então, como eu vivi os dois lados da moeda, eu já tive nas indústrias de grande porte e agora trabalho com empresários de pequeno e médio porte, eu vi a oportunidade de trazer esses conceitos para dentro da indústria de estofados. Então, é através desses passos, desse programa, que nós vamos trabalhar a questão de organização. Só para ter uma ideia, nós vamos aqui utilizar duas etapas dessa aqui, 3 etapas dessa aqui numa dinâmica, só para vocês entenderem o poder da ferramenta que é os 5 sensos japoneses, ok? Agora nós vamos fazer uma dinâmica utilizando aqueles conceitos que a gente falou há pouco, sobre senso de utilização, sobre senso de organização, sobre senso de limpeza
higiene, autodisciplina. Beleza? Então nós vamos fazer uma dinâmica aqui rápida, só para vocês entenderem o quanto isso funciona em relação ao negócio, né? E aí vocês vão perceber que tudo aquilo que a gente falou em relação à produtividade e a qualidade, isso está totalmente ligado. Então nós vamos contar aqui com a ajuda aí da nossa equipe aí para poder marcar os tempos. Como é que vai funcionar a dinâmica? Vocês não viram que foi desenhado lá atrás no quadro? Lá tem uma sequência numérica de 1 a 15. Eu vou dar 15 segundos para vocês e vocês vão anotar para mim no papelzinho com muita integridade quantos foram os números que vocês contaram. Por exemplo, tem que contar na sequência de 1 a 15. Ah, eu consegui contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parei no 8. Anota lá, parou no 8. Aí coloca aí no papelzinho 8. Quando der 15 segundos, nossa equipe aqui vai informar para nós e a gente vai ver o quanto cada um conseguiu encontrar nessa condição dentro desse quadro, ok? Beleza. Entendido? Entendi. Ok. Então, beleza. Então, no momento que vocês virarem para o quadro, vai abrir o tempo, tá ok? Então, eu vou abrir uma contagem, no 3 vocês vão virar. Quando vocês virar, eu vou abrir o tempo, ok? Beleza. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Valendo o tempo. 15 segundos. Então vai lá, não olha mais pro quadro não. Não olha mais pro quadro. Anotou no papel? Virem de frente para mim de novo, então. Tá, vamos lá. Então, tempo número 1. Até que número que você contou, Antônio? 7. E você? 3. 3. Ok. Anotem aí. Então, Antônio contou até 7 7. e Júnior contou até 3. Beleza? Beleza. Não olha para trás, hein? Então agora, o que nós vamos fazer aqui? Lembra lá do senso de utilização? Ok. Qual que é a missão? Contar número. Isso. Então, vamos separar o útil do inútil? Vamos separar, então, tudo aquilo que não for número. Então, vou aqui apagar tudo aquilo que não for número, certo? Ok. Então, nós separamos aqui tudo que não era número. Separamos o útil do inútil, certo? Certo. Certo. Ok. Vamos então agora para a segunda tomada de tempos. E aí, agora, vocês vão fazer o mesmo processo. Vocês então terão 15 segundos para contar de 1 a 15 na sequência, partindo do 1 até o número 15. E nós vamos saber exatamente quantos números vocês conseguiram contar dentro de 15 segundos, ok? Certo. Ok. Para iniciar a contagem, nós usaremos a mesma métrica, a mesma sistemática. Então eu vou contar até 3, vocês vão virar e eu vou abrir o tempo, ok? Ok. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pode abrir o tempo. Parou. Virem pra cá. Até que número você contou, Antônio? 8. 8. E você? 14. Contou até 14. Detalhe, nós aplicamos apenas uma técnica dos 5 sensos. Nós separamos o útil do inútil. Nós temos que ter o conceito de sempre aplicar esse conceito na nossa fábrica. Porque
você pode levar, tanto aqui a gente tem um foco muito grande na indústria de estofados, mas você pode levar isso para qualquer ambiente de trabalho. Se você pegar a sua carteira de bolso, colocar em cima da mesa agora e separar o útil do inútil, a sua carteira vai ficar super leve. Porque tem um monte de papelzinho aí que você já não sabe mais para que está aí, o que era, está apagado, o extrato bancário apagado. Tem um monte de coisa desnecessária que te atrapalha às vezes de localizar. Um exemplo clássico disso é bolsa de mulher, né? Bolsa de mulher, muitas das vezes tem lá parece mais o jaleco do professor Bugiganga, né? Tem tudo lá que a mulher precisa para o dia. Mas para encontrar alguma coisa lá, às vezes a mulher passa alguns minutos procurando. Por quê? Porque não está de maneira organizada. Então, vocês já viram o tanto que vocês evoluíram, né? O Antônio saiu de 7 para 8, teve uma melhoria significativa, pouco significativa, mas teve uma melhoria. Sim. Agora o Pereira saiu de 3 para 14. Então foi muito diferente. Agora, nós vamos aplicar mais um censo lá. Eu vou lá e vou tirar toda a sujeira do quadro. Eu vou limpar o ambiente de trabalho, ok? Beleza. E aí a gente volta e vai fazer o mesmo exercício. Bom, pessoal, agora nós vamos para a última etapa aqui da nossa dinâmica. Nós agora vamos fazer a contagem de novo, porém, antes eu fui lá e deixei os números na mesma posição, fiz exatamente a limpeza da área de trabalho, da área do campo visual, e não mexi em nenhum número. O que nós vamos fazer? Como o Pereira já contou, antes dos 15 segundos, 14 números, quem contar os 15 números, levanta a mão. Para a gente saber quanto tempo gastou cada um para contar os 15 números na sequência. Ok? A regra não mudou, continua sendo do número 1 ao número 15, sequencial, integridade total, quem contar de 1 a 15 antes dos 15 segundos, levanta a mão, ok? Vamos lá. Vou contar até 3. No 3 vocês viram e a gente abre a contagem do tempo. Vamos lá. 1, 2, 3. Valendo. Bom, o que aconteceu? Com 13 segundos, o Pereira conseguiu contar todos os 15 números e o Antônio, com 14 segundos, contou os 15 números. Nossa, o 15 estava ali mesmo, naquele mesmo lugar ali? Tava, todos os números estão na mesma posição. O que vocês acharam? Foi mais simples agora, depois de ter separado o útil do inútil, depois de ter limpado a área de trabalho, ou foi mais difícil? Não, foi mais fácil agora. Cada coisa que você foi tirando foi melhorando para a gente ter a visão. Então, exatamente o que acontece no nosso ambiente de trabalho. A gente precisa estar sempre cuidando dos 5 sensos para que a gente possa obter esse resultado. Agora imagina se esse fosse o resultado da sua operação na fábrica. Se antes você só conseguia contar 3 números, quer dizer, você conseguiria produzir 3 peças em 15 segundos. Agora você consegue produzir em 13 segundos 15 peças. Uma diferença muito grande. Melhoraria sua produtividade? E muito. Você teve mais tempo para poder fabricar todos os seus produtos? Eu faço mais peça em menos tempo. E com mais qualidade. Ali o seu ambiente está menos propício a acidente, porque está limpo.
e a gente nem fez o processo de organização, que a gente pode fazer também. Vocês querem ver como é que muda a questão da organização e a padronização? Querem ver? Então vamos aplicar mais um censo aí. Vamos lá. Agora, o que eu fiz com os números que a gente tinha? Qual era a sequência de número que nós tínhamos? Do 1 ao 15. De 1 a 15. E agora eu fui lá e mexi nos números. Mexi no layout da fábrica. Porém, eu coloquei tudo de maneira ordenada, organizada, separada por blocos, padronizadinha, tudo bacaninha. Então, vamos ver qual é a importância de organizar nossa fábrica dessa maneira. Organizar também o layout, organizar as peças dentro dos blocos, dentro da padronização. Nós vamos virar e vamos fazer a mesma contagem. Quem terminar antes dos 15 segundos, levanta a mão, ok? Beleza. Então, 1, 2, 3, pode virar. Valendo o tempo. Parou. Então agora vocês gastaram apenas 6 segundos. Por que foi tão rápido assim, tão eficiente? Porque aí teve a aplicação de 4 pilares do 5S. Que foi trabalhar no senso de utilização, no senso de limpeza, no senso de organização e padronização. Porém, nós tratamos ali também, junto com a limpeza, nós tratamos a questão da saúde, da higiene. Então, qual seria o quinto passo ali agora? Autodisciplina. Manter dessa maneira. Limpo, organizado, separando o útil do inútil. E manter isso todos os dias. E esse é o senso mais difícil. Esse é o senso mais complexo dentro da fábrica. Manter tudo organizado no seu devido lugar, com a sua devida identificação. E fazer com que isso seja uma cultura que nunca se acabe dentro da indústria. Dentro da sua fábrica de estofados. Ok? Ok. Então, eu achei muito interessante a dinâmica, muito real mesmo, o que acontece mesmo. E é até bom quando o empresário receber alguma visita, ela tá sempre organizadinha, sempre... Exatamente. Cara, eu tive um chefe, o Capitão Anselmo, ele sempre falava uma coisa pra gente, cara. A gente cuidava, né, de uma mega fábrica, eu gerenciava uma fábrica muito grande, com um número muito grande de funcionários, mais de 200 funcionários em uma fábrica só. E a gente operava em 3 turnos. E o Anselmo sempre falava comigo o seguinte: Wallace, mantenha a sua fábrica sempre organizada. Por quê? Porque não existe vendedor maior e melhor do que o seu cartão de visita quando chega um cliente na sua fábrica. O melhor lugar de vender sofá não é na loja, é dentro da sua fábrica. Porque se a sua fábrica é organizada, se a sua fábrica é limpa, bem identificada, com os funcionários bem treinados, com tudo organizado, se você leva seu cliente dentro da sua operação, fica muito fácil de você vender, porque você não está vendendo simplesmente um sofá, você está vendendo qualidade, você está vendendo a emoção de ter um produto de alto padrão de qualidade, de excelência na fabricação. Pensa bem, se você pudesse escolher entre 2 sofás idênticos, porém você sabe que para ele ficar pronto e chegar na ponta da loja para você adquiri-lo, você precisaria entender que dentro desse processo de fabricação um funcionário perdeu um dedo, outro funcionário perdeu uma vida, e sendo que tem o mesmo sofá com o mesmo preço do lado, na loja do lado, que você sabe que aquele sofá foi produzido através de uma fábrica que valoriza a saúde, a limpeza, a organização, que valoriza a segurança das pessoas que produziram aquele sofá, sendo do mesmo preço, da mesma qualidade. Qual o sofá que você optaria em comprar? Não, sem dúvida, não teria nem
o que faz esse controle. Essa é a sensação de todo cliente. Por isso, não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma marca de carro, nem nada, mas tem uma fábrica aí bem famosa, que é a base de toda a estrutura do MPS, que produz carros que a gente costuma dizer que não quebra nunca, que o processo de fabricação é maravilhoso, por isso os carros são fantásticos, por isso que hoje está encharcado desses carros aqui no Brasil e em todo lugar você vê carro dessa montadora. Por quê? Por conta da excelência na fabricação, por conta do controle de produção, por conta do nível de organização. Então assim, não existe melhor vendedor para a sua empresa do que a sua própria fábrica. O seu cartão de visita normalmente vai vender mais para você. A organização, o bem-estar de um cliente visitando a sua empresa toda organizada, toda limpa, toda cheirosa, bem cuidada, com as pessoas bem cuidadas, isso aí sim, de fato, faz toda a diferença em questão à organização e ao sucesso e à saúde da sua fábrica. Bom, muito bacana esse bate-papo aí que a gente teve aqui hoje. Como é importante então para o empresário no ramo de estofados ter aí uma empresa bem organizada, além de produtividade, além da segurança dos seus colaboradores, ele ainda vai ter uma competitividade muito maior no mercado. Muito bacana isso. Muito bacana, foi um prazer estar aqui com vocês e é da gente poder enxergar o que o método consegue fazer. Beleza. E para mim também é um prazer poder estar aqui mais uma vez, trazendo conteúdos aí, né, para o nosso público. E eu espero que o nosso cliente consiga aplicar dentro dos seus negócios e obter resultados positivos, assim como a gente vem colhendo bons frutos na aplicação do MPS em outras fábricas. Então, mais uma vez aí, quero deixar claro aí que eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do MPS aí com todos. Então, pessoal, não se esqueça de deixar aí seu like, seu joinha, se inscrever aí no canal, ativar os sininhos das notificações aí para que você possa ficar por dentro de vários assuntos, vários temas que nós vamos debater nessa mesa bacana com esse time aqui de empreendedores de sucesso, ok? Um grande abraço, muito obrigado, valeu, gente.